Muito obrigada pela vossa presença e, antes de mais, quero dar-vos as boas-vindas a esta sessão da vertente de pensamento do Festival Index, que toma o título da apresentação que o Miguel Carvalhais nos vai proporcionar sobre a estética do artificial, o computacional e o anticomputacional na arte. Esta palestra que vai abrir a sessão vai lançar o mote para uma conversa que se seguirá entre o professor Carvalhais e o professor Mário Figueiredo, que será então aberta às questões que vocês possam querer colocar. Para nos ficarmos a conhecer, o meu nome é Luísa Ribas, eu sou professora de Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. E o meu papel aqui será moderar esta conversa. Nesse sentido, quero também começar por agradecer ao Festival Index o convite bastante entusiasmante que me foi dirigido pela Liliana Coutinho, que é responsável por esta vertente do programa, e saudar os organizadores por esta iniciativa em torno de um tema que se torna cada vez mais inevitável debater. Uma das razões que me traz aqui é o facto de colaborar desde 2017 na organização da conferência ExcoEx, que é dedicada ao cruzamento da computação, comunicação e estética, e de que o Miguel Carvalhais é membro fundador desde 2013 e terá este ano a sua 10ª edição em Coimbra. E eu falo na conferência apenas porque é um contexto talvez privilegiado para nós conseguirmos observar como ao longo de 10 anos muita da reflexão e da produção artística e de design que inclui, não só tira partido criativo da computação, como também aborda e tece um discurso crítico sobre as implicações culturais e sociais dos meios computacionais. Discurso esse que, como temos vindo a observar, visa cada vez mais algumas das aplicações atuais da inteligência artificial, nomeadamente a aprendizagem automática e os extensivos conjuntos de dados a que estas técnicas recorrem. Portanto, termos ou palavras-chave como inteligência artificial, machine learning, big data, têm-se tornado incontornáveis. Isto não só reflete a forma como a computação afeta várias esferas da nossa vivência contemporânea, mas também evidencia bastante o impacto ou o efeito transformador, nas palavras do Miguel, que tem nas práticas criativas, artísticas e design. E é exatamente esta ideia que o Miguel Carvalhais está especialmente bem equipado para nos apresentar e para debater. Portanto, para introduzir a palestra, começo por vos apresentar o Miguel, que é professor auxiliar na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde ensina arte e design computacional. E uma das particularidades do percurso do Miguel é a forma como cruza a prática artística, que engloba música, arte sonora, performance, audiovisuais e instalações sonoras, com os seus interesses de investigação em torno da estética artificial, tal como foi abordado no doutoramento, que já concluiu em 2011, e no livro que publicou posteriormente em 2016, ou no mais recente livro que podemos ver ali, que publicou este ano, intitulado Art and Computation. E estas obras refletem o longo e continuado trabalho que tem vindo a desenvolver sobre práticas criativas com sistemas computacionais. Neste âmbito, o Miguel preocupa-se especificamente em abordar a forma como estes sistemas são lidos enquanto artefactos estéticos, e, como tal, salienta o modo como a descoberta e a interpretação procedimentais, ou seja, de uma lógica operativa ou modo de atuação, são fundamentais para a criação de significado e para a experiência estética que estes sistemas promovem. Posto isto, vamos então ouvir o Miguel e as questões que nos vai deixar sobre a forma como a computação transforma a arte e se torna o seu meio e a sua essência. Portanto, passo a palavra ao Miguel. Obrigada. Obrigado, Luísa. Boa tarde. E obrigado por estarem aqui, obrigado ao Index. Eu acho que estou a fazer feedback. Obrigado ao Index, em particular à Liliana e ao Luís, pelo convite para aqui estar. O meu nome é Miguel Carvalhais, como a Luísa disse, eu vou-vos falar da estética artificial
E da estética do artificial, daí o título. Vou também falar do computacional e do anticomputacional na arte. E lá está, e porque é que distingo estas duas coisas. Enquanto, como a Luísa disse, enquanto artista, enquanto investigador, eu tenho trabalhado sobre a arte e o design computacionais e nas relações entre a computação e a estética. E na palestra de hoje pretendo explorar 3 questões, 2 na palestra, uma terceira na conversa. A primeira é como é que a computação transforma a arte. O que é que a computação traz à arte e como é que impacto é que isso tem na prática artística e até na própria definição do que é o objeto artístico. A segunda é a estética da computação, a estética computacional. E como é que os computadores e as tecnologias computacionais se transformam em algo que é mais do que uma ferramenta, em algo que tem mais do que um valor meramente utilitário e se tornam no meio e também na essência de algumas obras de arte. E, finalmente, qual é o impacto das técnicas de inteligência artificial na prática artística e nesta relação estética? Em particular, daquelas técnicas que são dominantes hoje em dia, não é? Podemos descrever como subsimbólicas. E, durante a palestra, vou-me debruçar sobre as 2 primeiras, se calhar para criar um contexto para a terceira, que depois será discutida com o Mário Figueiredo e com a Luísa. E então, porquê é que estas coisas me interessam? Em primeiro lugar, porque hoje em dia a computação é omnipresente, está em todo lado. Não é? Estamos imersos em computação. E os nossos meios de comunicação, que são o meu ponto de partida para isto, foram quase totalmente digitalizados. Os nossos meios de comunicação convergem no computacional. As nossas ferramentas para criarmos signos, para criarmos mensagens, para comunicar, todas elas convergem no computacional também. E é um ponto em que até os nossos conceitos de ferramenta e de meio se diluem bastante, não é? Porque o computacional parece absorver tudo e torna-se num meio universal que continuamente gera novos meios. Numa ferramenta universal também. Isto conduz-nos àquela condição que a Catherine Hayles chama do regime da computação, que é uma condição pós-digital em que nós desenvolvemos relações de uma grande intimidade e relações com muito significado com a computação. E o que é que a computação traz? Ela acaba por provocar uma mudança ontológica nas nossas relações estéticas e, consequentemente, na experiência artística. E permite o desenvolvimento daquilo que parecem, efetivamente, ser novas formas de arte. Formas de arte que são computacionais. Coisas que não podem existir sem computação e que, sobretudo, exprimem a computação. E é claro que a computação tem sido explorada na arte desde há imenso tempo, não é? Mesmo que a maioria das abordagens procedimentais sejam relativamente recentes, nós encontramos exemplos de utilização de processos algorítmicos ou computação há centenas ou até milhares de anos atrás. Neste sentido, a computação é algo que tem estado presente, tem quase que assombrado os mídia. Mas, claro que foi só mais recentemente, quando os computadores se tornaram num meio universal, capaz de simular uma série de outros meios, que as novas formas de produzir e de transmitir signos começaram a quebrar alguns dos paradigmas mais fortes que têm moldado a nossa cultura desde há muitos séculos. E começaram a transformar profundamente a prática artística e a arte. Na realidade, a computação transforma tudo. Não é? E o campo da arte é um excelente contexto para explorarmos isto, porque a arte desenvolve uma relação muito próxima e muito tensa com a tecnologia. Podemos começar por aí, como diz o Alva Noé, o filósofo Alva Noé. A tecnologia é uma pré-condição para a arte, mas a arte não é uma tecnologia. Os objetivos da arte não são tecnológicos, são mais filosóficos também, nas palavras dele. E é claro que todas as novas tecnologias criam oportunidades para a expressão artística, não é? Mas o foco da arte nunca está nas tecnologias propriamente ditas. A arte só pode ser feita através de tecnologias, mas uma coisa que a arte faz sempre é remover as tecnologias do contexto funcional e colocá-las, ou colocar-nos, aliás, em relações estéticas novas com imagens, com sons, com textos, com outros signos, que também são tecnologias em si mesmos. E é por isso que as obras de arte acabam por nunca ser representações de nada, mas são sempre processos durante os quais nós nos questionamos a nós próprios, questionamos a nossa percepção, questionamos a nossa cognição, a nossa forma de pensar através da arte.
E é por isso, então, que as obras de arte se comportam de formas muito diferentes dos outros objetos. Não é? Tipo, as coisas funcionais são coisas que estão à mão, são coisas que se tornam invisíveis, que se retraem e que desaparecem até da nossa experiência consciente. E só quando os objetos, quando as coisas deixam de funcionar, é que se tornam presentes para nós e se tornam realmente visíveis, ou mais visíveis, pelo menos. E nessa condição em que as coisas deixam de funcionar como deviam funcionar, ou como nós esperamos que elas funcionem, as coisas começam a chamar a atenção para si próprias em vez de para as funções e para as tarefas que suportam. E ao contrário das coisas funcionais, as obras de arte precisam sempre de ser objetos de experiência, precisam de chamar a atenção para si. Elas não podem ser invisíveis, porque se o forem, não podem funcionar enquanto arte, porque não nos levam a questionar o que é que estamos a ver, ou até se as coisas nos estão a tentar mostrar alguma coisa. E é justamente isso que nós acabamos por fazer com a arte computacional de formas muito interessantes, mas também de formas muito diferentes daquelas que desenvolvemos com outras formas artísticas ou com outros meios artísticos. Mas para percebermos um bocadinho melhor estas relações, se calhar preciso definir mais claramente algumas coisas, começando pela computação propriamente dita. Não é? Porque o que é isto? O que é que eu entendo por computação? Claro que a computação é o que os computadores fazem, mas isso não é uma definição suficiente nem útil para este fim. Nós podemos, se calhar, definir a computação de outra forma, como processos que obedecem a regras, regras que são finitas e que são descritíveis, tipicamente, e isto normalmente envolve algum tipo de cálculo, seguindo modelos descritos por algoritmos que podem ser executados numa máquina formal, como são os nossos computadores. Computar é calcular, é processar e transformar em informação. E isto pode ser feito em computadores digitais, claro, mas pode também ser feito noutro tipo de computadores, em computadores analógicos, por exemplo, ou noutros substratos. Uma computação digital é definida por regras e em cada estado de uma computação essas regras vão-nos especificar qual é o estado ou a configuração que se vai seguir. Essas regras precisam de ser formais, precisam de ser não aleatórias, precisam de ser finitas, e isto implica também que as computações sejam determinísticas, isto é, que elas nos conduzam sempre a um fim, não é, determinado por essas regras. Mas também implica que uma computação pode operar continuamente e pode operar sem limites, isto é, sem nunca parar. E a computação digital, nestes termos, foi formalizada em 1936 pelo Alan Turing, que concebeu uma máquina capaz de computar através da manipulação de símbolos e através de um conjunto de regras. E uma máquina deste tipo, e aqui por máquina entendemos o conjunto do mecanismo físico e das regras, não é só um ou só o outro. Uma máquina deste tipo é capaz de calcular operações de qualquer complexidade, mas as suas regras, por mais complexas que sejam, não podem ser alteradas. Ou seja, uma máquina destas apenas é capaz de desenvolver um tipo de computação e não pode modificar o seu comportamento para começar a desenvolver outra computação. Agora, o Turing desenvolveu um outro conceito ainda mais revolucionário, que ele chamou de uma máquina universal. Isto é, uma máquina que é capaz de computar qualquer sequência computável. Uma máquina que pode ler a descrição de outra máquina computacional, entenda-se, pode interpretar essa descrição e pode começar a operar como essa máquina. Em termos mais contemporâneos, uma máquina universal pode ser programada. E isto é uma coisa que nos parece trivial hoje em dia, mas que está longe de o ser. O que é que me interessa aqui? Uma máquina universal é algo que se pode transformar, se consegue transformar num número ilimitado de outras máquinas. E pode fazer tudo o que essas outras máquinas podem fazer. E os nossos computadores hoje em dia são quase sem exceção universais, nem sempre porque precisem efetivamente de o ser, mas porque a universalidade não só é muito comum, como até é relativamente fácil de conseguir e faz sentido até de um ponto de vista logístico em muitos contextos. Mas então, quando uma máquina universal emula outra máquina, ela transforma-se efetivamente noutra máquina, ela devém outra máquina. E isto é muito importante. De um ponto de vista computacional, uma máquina universal transforma-se completamente e torna-se indistinguível de outra máquina que efetua a mesma computação. Pode não ter a mesma eficiência, mas torna-se indistinguível, faz exatamente a mesma coisa. E por isso a computação é a imitação
e é simulação, mas é também transformação. A computação é devir. É um processo em que as coisas se transformam noutras coisas enquanto processam e enquanto transformam em informação. E porque a computação é também, muitas vezes, independente do substrato que a suporta, isto é, do lado físico da máquina, cada vez que uma máquina computa, ela gera novas máquinas que podem depois, em seu turno, gerar outras máquinas novas, num processo contínuo, não é? E já agora, a computação também não se limita só aos computadores digitais ou até ao reino do digital. Nós podemos pensar em qualquer processo que siga regras, independentemente dos elementos que estão envolvidos nesse processo, como sendo uma computação. Alguns filósofos e alguns cientistas até propõem a ideia de que tudo no mundo natural possa ser visto ou como uma computação ou como o resultado de uma computação. Mas o que interessa realmente aqui é que a computação digital permite emular outros processos computacionais e permite também emular processos que não são digitais. E aqui interessa-me olhar para a forma como as tecnologias computacionais permitem digitalizar e simular outras tecnologias para a comunicação. E nas últimas décadas, à medida que os computadores e as redes computacionais foram tornando ubíquos, praticamente todos os nossos mídia foram absorvidos pelo digital. Os textos, os livros, som, música, imagens estáticas, imagens em movimento. Todos foram, de alguma forma, ou tocados ou absorvidos pelo computacional. E a arte, claro, não foi uma exceção. Mas, antes de olharmos para a arte, vamos, se calhar, olhar rapidamente para as tecnologias da comunicação e para aquilo que queríamos com elas. Vamos olhar para os meios computacionais, que em geral são-nos vendidos hoje em dia como podendo ser substitutos dos mídia analógicos, ou que também podemos chamar de clássicos. São-nos vendidos como sendo capazes de poderem substituir transparentemente os meios clássicos na ecologia mediática. Eles são idealizados como sendo melhores, como sendo mais baratos, mais confiáveis, mais precisos, prometem-nos mais resolução, mais flexibilidade, mais imersão e uma série de outras coisas. Prometem-nos mais economia, velocidade, precisão e também nos prometem a possibilidade de substituirmos todo o nosso arsenal de ferramentas e de mídia por alternativas computacionais. Muito frequentemente até por uma única ferramenta computacional, o laptop onde está toda a nossa vida, ou o smartphone em que fazemos praticamente tudo. Não é? E as tecnologias computacionais acabam por cumprir muitas destas promessas, sim. Elas provocam uma convergência dos meios, dos mídia, e provocam um desenvolvimento contínuo de novas formas de mídia que, inevitavelmente, promovem novas formas artísticas ou novas práticas artísticas. As tecnologias computacionais tornam-se naquilo que o Alan Kay chamava de um metamedium. É um contexto que inclui os mídia que já existem, os mídia que ainda não foram inventados, mas também aqueles mídia que não podem existir fisicamente, não são fisicamente possíveis. E elas tornam-se então num solvente universal para a mídia, num substrato universal para a nossa informação e comunicação. E isto, obviamente, tem muitas vantagens. Mas, porque estas tecnologias são também ferramentas para percepcionar e para sentir de novas formas, elas vão-nos revelar uma nova estética. E este processo é possibilitado pela procedimentalidade, é possibilitado pelo processamento de informação, pela capacidade cognitiva que estas ferramentas têm, a possibilidade que elas têm de agir contingentemente, de assumir papéis ativos numa ecologia cognitiva que partilham connosco, mas partilham com outras espécies também. Mas, por outro lado, os meios computacionais nunca são simuladores neutros. Mesmo quando os tentamos utilizar para simular meios analógicos, o seu potencial cognitivo inevitavelmente vai se manifestar em comportamentos imprevisíveis e em comportamentos que fazem com que os meios computacionais e a arte computacional também sejam sempre imprevisíveis e sejam sempre irredutíveis. Os meios computacionais inevitavelmente vão exprimir a computação e, como diria o Shane Danson, são descorrelacionados. Eles fazem-nos questionar o que é um medium, mas também fazem-nos questionar o que é criar com um medium e criar para um medium. E nós
estávamos habituados, antes disto tudo, antes do choque ou do confronto com a computação digital, nós estávamos habituados a pensar nos mídias como coisas estáveis, como, afinal, é para isso que os mídias servem, não é? Servem-nos para estabilizar a informação e para depois a comunicarmos mais longe no espaço ou no tempo. Mas o que os meios computacionais nos conduzem, na realidade, é uma variação contínua, é ao desenvolvimento contínuo de novos mídias através de articulações sem precedentes daquilo que são as affordances do medium. E, consequentemente, nada escapa, nada consegue escapar ao computacional. Mesmo os meios clássicos acabam por sentir o impacto do computacional, porque também são produzidos computacionalmente. E muitas vezes são quase totalmente computacionais eles próprios. Não é? E o que é clássico não é o substrato do meio, não são as ferramentas ou os recursos com que o meio é desenvolvido, mas é sim aquilo que nós convencionalizamos para o meio. Não é? Mas o facto da computação estar lá leva-nos a deixar de poder pensar em práticas específicas para um medium, ou para cada um dos mediums. E isto faz com que a nossa relação com os mídias mude muito. Em primeiro lugar, lá está, porque eles deixam de ser arquivos passivos de informação e passam a ser generativos, passam a poder criar informação autonomamente. E é claro que, como o McLuhan dizia, o meio é mensagem, não é? Mas isso nunca foi tão verdade, ou pelo menos tão intenso, como com os meios computacionais. Não é? E lá está, a computação e a cognição são processos, são algo que acontece para além das regras e dos mecanismos, mas que também não pode existir sem estes, não é? Sem a capacidade para instanciar e para seguir regras, ou relações causais. Não é? A cognição é parte do potencial que faz com que as tecnologias computacionais possam desenvolver uma relação muito especial connosco, ou nós com elas, depende de qual for a nossa perspectiva favorita para isto, e que conduz a que nós possamos entrar num acoplamento estrutural com estas tecnologias. Isto é o que o Simon... Esta ideia do acoplamento estrutural, que é um termo que vem da biologia da cibernética, é o termo que o Simon Penny usa justamente para descrever essa relação muito íntima que nós desenvolvemos com as tecnologias computacionais interativas, mas, como veremos, também com aquelas que não são necessariamente interativas. O que acontece é que as tecnologias computacionais expandem-nos com uma Umwelt tecnológica, uma visão do mundo e um modelo do mundo que tem um forte impacto em nós, na nossa sociedade, na nossa cultura e também na nossa arte. E é por isso que a arte computacional pode, por vezes, parecer estranha, mas, na realidade, acaba por ser, muito frequentemente, bastante intuitiva até. Mas, então, ao que é que eu chamo arte computacional? Neste contexto, pelo menos. Não a defino como arte que seja feita com tecnologias computacionais, ou não a defino apenas nestes termos. Também não a defino como arte que é mediada por tecnologias computacionais, não é? Porque se a definisse destas formas, hoje em dia, toda a arte contemporânea seria de alguma forma computacional. Mas talvez faça sentido pensar nesta questão de outra forma. E seguindo a pista do Peter Paul Verbeek, nós podemos tentar pensar a arte computacional a partir da computação. Nós podemos tentar defini-la como arte que se foca nas relações estéticas com a computação. E esta definição não depende sequer da utilização de computadores ou de tecnologias computacionais, mas sim da importância que a computação em si mesma tem para as obras de arte e para as relações estéticas que desenvolvemos com elas. Isto torna as obras computacionais mais em sistemas do que em objetos. Torna-as em coisas pós-formalistas, tal como eram, sei lá, os Unobjects do Jack Berman. Isto faz com que as obras computacionais valorizem as relações e a causalidade e que derivem o seu valor estético delas. E a computação é em si mesmo um resultado estético destas obras. Por vezes até, como dizia o Hiroshi Kawano, o principal resultado estético das obras. Não é o que vemos, é o que elas computam. A computação é, lá está, a raison d'être do trabalho. Isto faz então com que as obras computacionais possam ser desenvolvidas em mídia clássicos, em mídia não computacionais.
desde que depois os humanos possam, de alguma forma, desenvolver os processos computacionais, isto é, operacionalizar a computação que está latente na obra. Por isso, uma obra computacional não precisa, quase paradoxalmente, não precisa de computar ela mesma, mas pode fornecer aos seus leitores, aos seus públicos, os recursos necessários para depois desenvolverem a computação. E os outputs da obra computacional, a sua forma, os seus comportamentos, os signos que ela gera, acabam por ser quase portais para os processos da obra, não necessariamente os processos na obra, isso é uma diferença importante. E mesmo quando estes outputs, como neste caso, são artefactos não computacionais, como por exemplo uma impressão ou uma plotagem, o seu principal efeito estético depende, de alguma forma, da incorporação e da comunicação de computação. Por isso, a arte computacional não é sobre usar computadores como remediadores ou como simuladores de outras ferramentas. A arte computacional é mais sobre como criar obras nas quais a computação seja fundamental. Fundamental para a sua compreensão, para a construção de significado, para o desenvolvimento daquela experiência intersubjetiva que chamamos de arte. A arte computacional não é sobre as tecnologias da computação, sobre os computadores, as redes, os sistemas de software e por aí adiante, mas é sobre os fenómenos da computação. É sobre criar arte a partir da computação para revelar algo que está escondido, que está implícito e que é a forma como a computação existe no mundo, como ela existe em nós até, como ela pode afetar e impactar o mundo e as nossas vidas. Por isso, a computação não altera aquilo que é a missão central da arte, mas cria-nos oportunidades para explorarmos tensões dentro dos objetos e entre os objetos artísticos e nós próprios, que por sua vez levam ao desenvolvimento de experiências estéticas sem precedentes, ou novas. E é por isto que a computação pode ser central para a arte e para a experiência estética. Ela pode ser usada para desenvolver obras, pode existir dentro das obras ou até pode ser a obra em si mesma. Lá está, da mesma forma que na arte conceitual, como dizia o Henry Flint, o material são conceitos, na arte computacional o material é a computação, ou pode ser a computação. E lá está, a relação estética com o computacional, ou a relação com o computacional, melhor dizendo, começa, como muitas outras coisas, pela estética. Isto é, começa pela nossa percepção da computação e pelo desenvolvimento de relações com a computação que são guiadas pelo nosso sentido estético, não é? E que nos permitem encontrar o belo e encontrar prazer estético na computação. Porque a estética não é só percepção, é também a maneira como nós formamos e como desenvolvemos relações com os objetos, com as coisas materiais, mas também com as coisas não materiais. É a forma como coexistimos num espaço de interobjetividade em que a informação e a computação nos permitem transportar aspectos de um objeto para outro objeto e desenvolver uma experiência do belo, uma experiência do outro, mas também uma experiência como o outro. E voltando ao Alva Noé, ele propõe também a ideia de que nós temos um sentido, o que ele chama de um sentido estético, através do qual nós desenvolvemos um olhar estético, um estado contemplativo, um estado de reflexão, que é também um tipo de avaliação das coisas que nós vemos ou das coisas que nós percepcionamos e que contrasta com aquilo que ele chama de um olhar mais situado, um olhar mais funcional. O olhar estético permite-nos desenvolver reflexões críticas sobre as coisas a que é dirigido. Mas também é um olhar que, simultaneamente, reflete sobre o ato de olhar e sobre as práticas sociais e culturais que estão associadas a este ato de olhar. E o sentido estético relaciona-se com a arte, mas não é um sentido artístico. É uma coisa diferente. É algo que nós dirigimos a todo o tipo de coisas, incluindo a arte, não é? E a arte é aquilo que nos dá mais oportunidades para nós percebermos estes atos de consciência perceptiva do mundo que nos rodeia. A arte é um conjunto de práticas, um conjunto de artefactos que nós desenvolvemos que, de certa forma, entram em ressonância com o nosso sentido estético. E de uma forma um pouco kantiana,
Filósofos como o Graham Harman ou Levi Bryant defendem que a realidade se afasta de nós, a realidade se retrai conscientemente. E que por causa disso os objetos não podem ser percepcionados diretamente. Para nós percebermos os objetos, de acordo com eles, nós precisamos nos aproximar indiretamente deles, indo ao encontro do seu númeno através dos seus fenómenos. Os objetos e as qualidades dos objetos existem em formas reais, que se retraem, mas também em formas sensuais, que são a única maneira como eles se podem relacionar entre si e relacionar connosco. Por isso, nós nunca percebemos os objetos ou as qualidades reais, mas interagimos com eles através de objetos e de qualidades sensuais que não podiam sequer existir sem existirem objetos como nós, que as conjuram e as operacionalizam. E isto conduz a uma série de tensões muito interessantes, que não podemos aqui explorar em detalhe, mas que são muito úteis para percebermos as características dos objetos computacionais, e é por isso que eu os trago aqui à conversa. Porque quando nós nos relacionamos com um objeto computacional, nós pomos em ação o nosso sentido estético, mas também um certo sentido computacional, chamemos-lhe assim. Nós acoplamos-nos estruturalmente com o objeto computacional através da interação, quando podemos interagir, ou através de outros processos de leitura que são suportados por aquilo que temos descrito como um olhar computacional e os processos de leitura computacional. Os objetos computacionais têm sempre algum tipo de superfície sensorial, algo que nós podemos percepcionar diretamente e que os ligam a nós e os ligam a outros objetos. Mas os objetos computacionais naturalmente não se esgotam aqui, não se esgotam nesta superfície. Porque de acordo com o Frieder-Naka, os objetos computacionais têm uma natureza dual e para além desta superfície sensorial têm aquilo que ele chama de uma subfície. Um nível escondido, um nível invisível, um nível computacional, que é o seu nível central e é aquele nível que gera e que controla a superfície. E a superfície é, muito frequentemente, uma caixa negra a que nós não conseguimos ter acesso. A única maneira como nós conseguimos perscrutar a superfície é através da superfície que ela vai gerando. É através, lá está, dos seus fenómenos. É através do envolvimento estético, então, com esta superfície que começa a nossa relação com as coisas computacionais. Lá está. É a aparência, a superfície é a aparência e a interface da superfície, mas não é parte dela. Nós, quando nos relacionamos com esta dualidade dos objetos computacionais, descobrimos que a superfície que está em frente à superfície comunica alguns aspectos dela, mas por outro lado também a esconde. E os objetos computacionais acabam por revelar sempre muito menos do que a soma das suas partes e forçam-nos também, portanto, a abordá-los indiretamente, mesmo quando conseguimos interagir com eles. E a relação estética que desenvolvemos com eles é a única forma que temos de conseguir ter um acesso não literal, de os descobrir através das suas qualidades sensoriais. E esta tensão, então, entre a superfície e a superfície, não é apenas um intervalo, um espaço entre a realidade e as suas representações, não é? Mas é também um espaço entre os objetos, dentro dos objetos computacionais em si mesmo. É uma brecha entre a essência e a aparência dos objetos que os mantém num estado de suspensão entre ser e não ser eles mesmos, de certa forma. Não é? É também esta tensão que permite que a experiência estética seja desenvolvida. Sempre que nós quebramos esta dualidade, também quebramos a brecha. Por exemplo, sempre que isolamos a superfície da superfície, através de uma impressão ou de uma pelotagem, por exemplo, nós conseguimos preservar uma morfologia, mas não preservamos a computação. Não é? Lá está, é isto que acontece quando criamos signos computacionalmente e depois os transferimos para um medium não computacional. Nós congelamos uma morfologia no tempo porque a separamos da superfície. Por outro lado, se a superfície estiver presente, como está em todos os meios computacionais, então nós não conseguimos assegurar uma morfologia regular. Não é? Por mais que um meio computacional tente preservar a regularidade de um output, porque ele é computacional, está sempre sujeito a potenciais variações e a potenciais desvios. Isto quer dizer que, em última análise, um meio computacional falha sempre, pelo menos potencialmente,
aquilo que é a sua missão central enquanto meio, porque não garante a estabilidade dos signos que está a mediar, não é? Os meios computacionais, por causa disto, conduzem também ao desenvolvimento de uma leitura ergódica, como lhe chama o Espen-Arset, ou seja, uma leitura ativa, uma leitura que dá trabalho, uma leitura em que nós investigamos a subfície através da superfície, em que tentamos perceber as relações causais e perceber o dispositivo, perceber a máquina computacional. E esta é uma relação que não nos permite distanciamento estético, em que é uma relação em que nós temos que nos envolver com a obra e com a sua computação através da interação, quando ela é possível, ou através da interpretação e de um olhar computacional que se foca nas regras e nas relações causais, não é? no cerne computacional das obras, mesmo quando a interação não é possível. E a arte computacional, então, é uma arte de causalidade. A nossa percepção, a nossa cognição e as nossas ações, juntamente com a nossa percepção, cognição, e também com a percepção e a cognição e as ações da obra, são o que constroem a obra. Porque uma obra computacional nunca é um artefacto acabado, mas é algo que emerge do sistema computacional e emerge das interações desse sistema connosco e com o contexto mais alargado onde nós interagimos com ele. Não é? A computação é um ser com uma natureza muito diferente da nossa, claro, mas é algo que nos força a olhar para o mundo de formas que muitas vezes contrariam a nossa intuição. Mas, por outro lado, nós pensamos sempre com as nossas tecnologias, através das nossas tecnologias, não é? E nós somos expandidos por essas tecnologias ao ponto de nem sequer nos conseguirmos circunscrever delas muito claramente. E aquilo que a arte computacional permite, ou nos permite, é justamente explorar esta nossa complexidade simbiótica através de objetos estranhos que fundem qualidades sensuais e objetos reais e que espoletam efeitos estéticos que os revelam ao mundo e a nós próprios. Não é? Voltando à arte computacional, então, e à questão de como é que a computação transforma a arte e como é que a desmaterializa e autonomiza dos objetos. A estética computacional oferece-nos novos contextos para nós encontrarmos aquilo que podemos descrever como o belo. Nós existimos com a tecnologia, nós existimos através da tecnologia e vivemos numa relação íntima com tecnologias que podem ser simultaneamente materiais e simbólicas. A consequência disto, então, é que nós não trabalhamos tanto com as tecnologias, mas sim contra as tecnologias. Nós vivemos envolvidos com os nossos dispositivos que trabalham como uma função das nossas intenções, mas, por outro lado, as nossas intenções também existem como uma função da tecnologia. Não é? E é nesta tensão que nós criamos a arte, sempre. É nesta tensão que nós desenvolvemos um processo contínuo de exploração e de questionação dos nossos limites e de descobrir quais é que são as diferenças entre nós e as nossas tecnologias. Não é? E como é que este processo afeta, então, a experiência do belo? A arte cria uma tensão forte entre os objetos e as suas qualidades sensuais que nos permite focar a consciência do perceptual. A missão da arte, como dizia o Noé, é filosófica na medida em que ela se foca na forma como nós estamos organizados e, mais ainda, como nós nos podemos reorganizar a nós próprios. E a arte faz isto através do belo, como lhe chama o Graham Harman, aquele sentimento kantiano que é intangível e que pode tomar muitas formas, mas que não é apenas formal. O belo dá-nos uma sensação de algo que não podemos sentir e cria uma ambiguidade que nos faz chocar com aquilo que o outro não revela, com o que o outro esconde e retrai. E o belo, neste sentido, também é uma brecha, é um espaço entre os objetos reais e as qualidades que eles manifestam, é um espaço entre a superfície e a subfície. E assim sendo, o contrário do belo não é tanto o feio, mas é o literal, porque os objetos literais são aqueles objetos que são intercambiáveis com as suas qualidades e que, portanto, inibem este efeito do belo. O belo dá-nos a perceber a essência, a qualidade das coisas, a sua realidade misteriosa. Porquê? Porque ele é holístico e pode ser encontrado em formas, em materiais, em interpretações, interações e contextos, numa rede dinâmica e complexa que se encontra
fora de nós e até se encontra fora da arte. Por isso ele é irredutível, é único e é contingente. E o belo no computacional é algo que vai emergir das affordances do sistema, vai emergir das formas como a computação é informacional e como ela é performativa e como é experiencial e situada e improvisacional e experimental e imanente e teatral e espectral e hiperobjetual e criativa e subjetiva. Nós não temos tempo para falar de cada uma destas coisas em detalhe, eu faço isso no meu livro mais recente, mas a articulação destas propriedades permite-nos desenvolver experiências estéticas muito diferentes daquelas que são geralmente promovidas pelos meios clássicos. A leitura computacional permite-nos encontrar pistas sobre a superfície, não deduzindo todas as computações que aí acontecem, claro, mas construindo modelos das computações que são esteticamente relevantes para a obra. E depois, nós usamos esses modelos para interagir com a obra, para desenvolvermos o tal acoplamento estrutural de que falava o Penny. Nós desenvolvemos uma teoria do sistema, um modelo dos processos na superfície que tem significado, e um modelo através do qual nós desenvolvemos hipóteses sobre o comportamento do sistema e tentamos prever, antecipar o futuro do sistema. E claro, uma teoria do sistema pode ser desenvolvida conscientemente, pode ser auxiliada com descrições procedimentais, com código, com pseudocódigo, com uma série de outros recursos, mas na maior parte dos casos isto acontece inconscientemente. Não tentando nós desenvolver uma emulação mental precisa, mas sim chegar a uma compreensão intuitiva do sistema, que pode incluir a emulação de alguns processos, mas certamente também abstrai e ignora muitos outros. Uma teoria do sistema permite-nos desenvolver empatia com a superfície, desenvolver empatia com a obra. Não é? E ela não é, atenção, ela não é um modelo de uso geral. Ela permite-nos antecipar a peça, permite-nos envolver-nos com a peça e compreender a peça através da sua simulação ou da sua emulação. Ela permite-nos encontrar, numa obra computacional, bolsas de previsibilidade, chamamos-lhe assim, permite-nos imaginar os seus comportamentos futuros e adequar os nossos comportamentos a isso, simultaneamente. Porque uma teoria do sistema também modela as nossas interações com o sistema e as relações do sistema com outros sistemas, e por aí adiante. Nós, através de uma teoria do sistema, envolvemos-nos diretamente com os processos das obras computacionais. E as obras computacionais são obras que já não copiam outra realidade, ou uma realidade, mas criam realidade. E por isso transformam até o locus da experiência artística. Não é? Nós trazemos à existência campos de significado através de um envolvimento direto na sua produção. Através do desenvolvimento de uma intuição sobre a obra que nos leva a pensar com a obra ou a pensar como a obra. Nós, quando desenvolvemos uma teoria do sistema, absorvemos a obra e reproduzimos-la mentalmente. Nós destacamos a obra do seu substrato original e de certa forma, levamos-la connosco, apropriamos-nos dela. E da perspectiva da obra, este processo quase que pode ser descrito como um processo de reprodução e de mutação. É um processo em que a obra é transferida, ou partes dela, para a nossa mente, que em vez de difundir ou diluir a aura da obra, e por aura entendo o aqui e agora da obra, é um processo que alimenta essa aura, é um processo aurático. Porque ao retirar o trabalho do fluxo material, nós aumentamos a sua singularidade. Porque cada reprodução de uma obra de arte, através de uma teoria do sistema, tem o seu próprio aqui e agora, tem de uma forma que as reproduções mecânicas não têm, não é? Uma teoria do sistema, tal como um original, não pode ser totalmente copiada, não pode ser reproduzida, porque tem um lugar especial na nossa mente e na nossa ecologia, não é? No que nos rodeia. Tem uma dimensão temporal e tem uma dinâmica que são muito singulares. Uma teoria do sistema ajuda-nos a compreender e ajuda-nos a aceitar os limites da computação, ajuda-nos a compreender e a aceitar o incomputável, mas também o irredutível, e chegar à forma como estes nos podem, por vezes, revelar um sublime computacional, um mise-en-abîme sobre os limites da computação. Uma teoria do sistema envolve-nos numa rede de relações que muitas vezes só conseguimos percepcionar indiretamente, através dos efeitos que os objetos têm sobre outros objetos,
não é? E isto cria uma diluição entre causa, signo e informação. E as relações interobjetivas com as obras de arte, por causa disto, tornam-se relações intersubjetivas, ou quase intersubjetivas. Porquê é que eu digo isto? A intersubjetividade é importante para a experiência artística porque a forma como percebemos a arte é, por vezes, sustentada pela inferência de escolhas subjetivas. Isto é, quando nós experienciamos uma obra de arte, nós presumimos que o seu criador, que o artista que a criou, realizou uma série de escolhas que conduziram ao trabalho tal como o encontramos. Nós presumimos sujeitos que fizeram escolhas e mesmo que não conheçamos estes sujeitos, mesmo que não saibamos nada sobre eles, ou mesmo se interpretarmos essas escolhas incorretamente, nós inferimos subjetividade e conjecturamos intenções por parte do artista. Assim, a nossa interpretação subjetiva de uma obra depende de a percepcionarmos como resultado de comportamentos e resultado de escolhas. E é isto que nos leva a interpretar trabalhos que têm, por exemplo, configurações variáveis, como sendo o mesmo trabalho, se as escolhas subjetivas que conduzem ao design de um processo forem as mesmas, não é? Quando as escolhas subjetivas são as mesmas, então o trabalho é o mesmo, apesar das eventuais variações. E é aqui que as coisas começam a tornar confusas com a arte computacional, porque para nós atribuirmos um trabalho a uma máquina, mesmo parcialmente, nós precisamos de compreender o trabalho como sendo o resultado de escolhas dessa máquina, escolhas subjetivas da máquina. Nós precisamos compreender a máquina, tal como os artistas humanos, como um sujeito. Algo que tem intenções, capacidade de tomar decisões, algo que pode ter uma perspectiva sobre o trabalho e sobre o seu contexto. E a intersubjetividade é o desenvolvimento de uma experiência cognitiva de outro sujeito. Mas isso não obriga também a que o outro sujeito seja real. Porque nós podemos desenvolver intersubjetividade, ou ela pode se manifestar entre leitores e objetos dentro de um trabalho, desde que esses objetos sejam percebidos como conscientes ou como representando consciência, por exemplo. Pensem num narrador de um texto ou em personagens numa história. Ora, as escolhas de uma obra computacional não se situam só no passado da obra. As escolhas são também ditadas pelos programas, pela computação, e podem, em muitos casos, ser vistas como escolhas da máquina. Porque, como argumentava o Friedrich Kittler, a irredutibilidade computacional conduz a uma subjetividade computacional. Porque as obras computacionais agem e porque fazem escolhas, nós vamos antropomorfizá-las e vamos torná-las acessíveis a nós de um ponto de vista subjetivo. E nós, enquanto seres subjetivos que somos, também não podemos escapar à intersubjetividade, não é? Quando nos relacionamos com uma obra e desenvolvemos uma teoria do sistema, nós vamos agir no lugar da obra, vamos entrar na sua umwelt e vamos vislumbrar os seus processos cognitivos. Por isso, para concluir, e em forma de sumário, a computação pode ter um papel central na relação estética e na experiência artística, porque nos leva a desenvolver processos de leitura que são muito distintos daqueles que nós desenvolvemos com todos os outros meios. E isto conduz ao desenvolvimento de relações estéticas que também são únicas, são muito características e que se desenvolvem em torno da computação e por causa da computação. Isto torna-nos participantes nas obras, mas vai ainda mais longe porque, in extremis, isto leva-nos a incorporar as obras, isto leva-nos a transformar e a desenvolver as obras e a desmaterializá-las completamente e a percebê-las enquanto processos e enquanto computação. E isto leva-nos, para concluir, à inteligência artificial e, em particular, às tecnologias mais recentes da IA, podemos, grosso modo, descrever como subsimbólicas, as redes neuronais, a aprendizagem automática, as GANs, etc., que são tecnologias que até certo ponto transformam e podem subverter estas relações com a computação. E isto acontece porquê? Em primeiro lugar, porque elas são extraordinariamente complexas. Em segundo, porque são extremamente opacas, na medida em que os processos de decisão destas tecnologias são herméticos e são, em muitos casos, indecifráveis, apesar de alguns esforços mais recentes para contrariar isso. E, finalmente, porque estas tecnologias são muito dependentes de corpos de informação
que nem sempre nos são acessíveis. E sem conhecer os corpos, sem conhecer aquilo que foi dado a estes sistemas para desenvolverem os seus processos de aprendizagem, nós também não conseguimos desenvolver empatia ou intimidade com a peça porque não a conseguimos conhecer. Não é? Isto conduz a que os entes da inteligência artificial subsimbólica sejam extraordinariamente complexos e muito, muito difíceis de compreender. E como vemos, por exemplo, nesta peça da Anna Riedler, as tecnologias do paradigma subsimbólico não são totalmente incompatíveis com a visão da arte computacional que eu aqui apresentei. Mas elas tendem a ser tão indecifráveis que a relação que nós podemos estabelecer com a computação se torna muito diferente. Aqui podemos falar de coisas quase como uma visão mais psicológica, entre muitas aspas, da computação, porque temos tantos graus de emergência que não podemos pensar no mesmo tipo de relação causal que é desenvolvida na arte computacional. Isto tem levado a muitas práticas artísticas que são computacionalmente muito intensivas, isto é, fazem uso de recursos computacionais, imensos recursos computacionais, mas que não valorizam esteticamente a computação, valorizam sim os seus outputs. E que por isso se tornam muito orientadas para a superfície e aparentemente valorizam mais um belo superficial, mas de certa forma esvaziado conceitualmente e esvaziado computacionalmente. É claro que nós podemos argumentar, como diria a Joanna Zielinski ou a Kate Crawford, que um dos principais papéis dos artistas é desenvolver narrativas sobre as tecnologias, é problematizar as tecnologias. Também podíamos, em alternativa, dizer, de uma perspectiva das media arts, que o artista reflete criticamente sobre os mídia que usa, sobre as ferramentas que usa, as plataformas que usa. Mas se os mídias são complexos ao ponto da ininteligibilidade, então como é que essa reflexão crítica pode ser desenvolvida? Não é? Como é que nós podemos desenvolver uma teoria sobre a arte com machine learning e com GANs? Não é? Como diria o James Elkins, como é que nós podemos organizar o discurso e o debate sobre a arte que é feita com estas tecnologias e como é que podemos enquadrar? Eu deixo estas questões no ar e passo agora a Luísa Ribas e ao Mário Figueiredo. Obrigado. Obrigada, Miguel. Vamos agora instalar-nos para a conversa. Antes de mais, queria agradecer ao Miguel esta apresentação que nos deixou verdadeiramente imenso alimento para o pensamento. E talvez antes de vos passar a palavra, gostava apenas, e peço que façam se calhar uma nota mental das questões que possam ter surgido, eu gostava de passar a apresentar muito brevemente o nosso convidado para esta conversa, a quem agradeço desde já a disponibilidade. Temos connosco o professor Mário Figueiredo, que é professor no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e líder do grupo no Instituto de Telecomunicações. É também membro de várias organizações internacionais, cujos nomes eu não vos vou repetir para vos poupar um tempo significativo, mas aproveito apenas para realçar que pelo seu trabalho, que já publicou em várias centenas de artigos, recebeu várias distinções e prémios nacionais e internacionais de parte de diversas instituições de renome, de conferências e revistas internacionais de referência, a que se junta ao facto de ser o único português das áreas da engenharia ou ciências da computação com distinção de investigador mais citado, atribuída pela Clarivate Analytics. Posto isto, agradeço novamente a presença e, enquanto investigador e enquanto pensador, que me parece também que está particularmente apto a lançar um olhar complementar ao do Miguel, a partir dos seus interesses de investigação nas áreas de inteligência artificial, aprendizagem automática, também no contexto mais geral da ciência de dados. E para começar e vos ouvir aos dois, eu se calhar pegava exatamente neste ponto final da apresentação do Miguel,
que em certa medida evidenciou como é que a computação desmaterializa e autonomiza os objetos artísticos, ou seja, como o seu material passa a ser a computação independentemente das suas manifestações materiais ou sensoriais específicas. Portanto, será o entendimento dos procedimentos, dos modos de atuação que se torna fundamental para a criação de significado e para a nossa experiência estética destas obras. No entanto, acho que gostava que desenvolvessem um pouco em torno desta ideia do que é que acontece quando a complexidade das técnicas computacionais em causa, como aquelas que acabaste de falar, as torna verdadeiras caixas negras que obscurecem e, de certa forma, tornam inatingível aquela procura de causalidade que falaste. Ou até se torna bastante difícil de interpretar quais são as escolhas que estão em causa. E talvez desta forma, e pensando um bocado nesta opacidade que se calhar não nos permite formar aquela teoria do sistema de forma tão clara, eu deixava a provocação ao Mário para falar um bocadinho sobre os desafios desta opacidade e inexplicabilidade, para depois retomarmos o anticomputacional. Ok. Então, antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite para estar aqui, muito interessante. Até um bocadinho fora da minha zona de conforto, que estou habituado mais a ouvir outras palestras de natureza ligeiramente diferente, mas gosto de desafios e, portanto, foi muito interessante. E tomei imensas notas e vou tentar ir exatamente a essa questão, porque foi a parte em que eu até tomei mais notas. Esta ideia da teoria do sistema que o Miguel avançou enquanto forma de leitura, é a palavra certa, provavelmente, da obra de arte, fez-me lembrar uma coisa na filosofia, na psicologia, se chama Theory of Mind, não é? Que as pessoas têm uma teoria do que é que a outra pessoa está a pensar e sem uma Theory of Mind não é possível haver relação entre pessoas. E na arte, tanto quanto eu sei, eu não sou, obviamente, não tenho uma formação minimamente sólida em filosofia da arte, eu sou de outra área diferente, mas tenho a sensação que há muito essa tentação de fazer theory of mind acerca do artista, não é? O artista, a intenção dele era não sei o quê, não é? Na primeira parte da apresentação, do Miguel, esteve muito focado na ideia de que a obra de arte computacional não é só a superfície, é também a superfície, ou seja, também a computação. O que, de certa forma, é uma theory of mind, não é? Somos nós a fazer uma theory of mind acerca da computação. Isso complica-se, não é? Na medida em que, quando fica demasiado complicado, acho que foi essa a direção do argumento, quando temos sistemas muito complicados de inteligência artificial, com redes profundas, com GANs, com o que quer que seja, começa a ser difícil fazer um theory of mind límpido, porque nós não temos noção de qual é a computação, não conseguimos, ou seja, a computação, nós conseguimos imaginar que, em princípio, são regras simples que estão a funcionar, mas não pela questão da redutibilidade, não é fácil de prever o que é que vai acontecer e, portanto, há ali algo de imprevisto. E, portanto, torna-se-nos difícil fazer uma theory of mind. Mas talvez seja verdade que nós aqui estamos a aproximar-nos muito mais daquilo que fazemos quando fazemos com os humanos, não é? Porque nós, nos humanos, quando estamos a fazer theory of mind, também não estamos a imaginar como é que os neurónios funcionam, não é? Portanto, estamos de novo a abstrair, a assumir que, de facto, há algo muito complexo por baixo que nós não conhecemos, e estamos-lhe a dar um tipo de agência que se aproxima da agência do humano, não é? Algo muito complexo, para o qual eu tenho uma teoria, porque imagino que há de ser não muito diferente de mim próprio, não é? Dos outros humanos que eu conheço, e, portanto, então acho que há aqui um loop interessante, que é, começamos com a Theory of Mind, para nos relacionarmos com pessoas, não é? A Theory of Mind tem um papel muito importante na fruição de obras de arte, ou na apreciação de obras de arte. Na arte computacional, ela começa por ser relativamente fácil, não é? Porque nós conseguimos compreender as regras. À medida que fica mais complicado, deixamos de poder ter essa compreensão e somos forçados a fazer de novo uma theory of mind mais abstrata, mais exterior, mais digamos, superficial e menos superficial, provocada por essa complexidade que começa a ser... Mesmo, e isto provavelmente ainda é mais grave, até porque mesmo naquelas tarefas para as quais estas técnicas foram desenvolvidas, como, por exemplo, para fazer reconhecimento de padrões ou para fazer esse tipo de coisa, já é difícil perceber como é que aquilo está a funcionar,
porque são sistemas muito complexos e que conseguimos perceber os princípios. É como na biologia, não é? Não conseguimos compreender o princípio de funcionamento do cérebro, mas isso não chega para compreender uma pessoa, não é? De forma determinística. Mesmo para aquilo para o qual elas foram desenhadas é difícil de compreender. Quando elas são usadas fora do contexto, se eu pegar numa rede profunda que foi desenhada para fazer não sei o quê e fizer a sua reversão, para fazer aquelas coisas, os deep dreams, então torna-se completamente difícil, não é? E acho interessante esta ideia das coisas serem usadas fora daquilo para que foram usadas, não é? Quando usamos para outras coisas. Mas, em certa medida, eu fiquei com a ideia de que tu, Miguel, vês isso como... não sei se aproxima da noção do anticomputacional, mas esse deslocamento da superfície talvez nos distancie da essência computacional. Sim, eu diria que a utilização que é feita das tecnologias é que, por vezes, é anticomputacional em si mesma. Ou seja, anticomputacional porque, lá está, como disseste, se desloca a atenção da computação para outra coisa qualquer. Bem, mas só voltando ligeiramente atrás, eu só não lhe chamo teoria da mente porque acho que isso ia se tornar extraordinariamente confuso, não é? Porque aí iam-se levantar questões sobre se eu estaria a chamar ao computador uma mente, não é? E eu preciso de fazer essa distinção, mas obviamente que o princípio foi muito inspirado por isso e por esse tipo de raciocínio, não é? Que é o que nós fazemos, lá está, quando questionamos, quando desenvolvemos relações intersubjetivas com uma obra de arte qualquer, não é? Nós pensamos sobre a pessoa que a criou. O problema com machine learning e com as técnicas de inteligência artificial mais complexas e mais recentes é que, sim, nós podemos até certo ponto tentar fazer esse tipo de exercício. O problema é que é-nos muito fácil fazer esse exercício em relação a outros humanos, mesmo que não saibamos quem eles são, sabemos que são humanos, não é? Sabemos que temos muita coisa em comum com eles, mesmo que a nossa história e a nossa cultura sejam radicalmente diferentes, sabemos que temos alguns instintos básicos, pelo menos, e algumas emoções em comum. Com sistemas como o Magan, não sabemos. Eles não só são herméticos, como eu disse, mas são também profundamente alienígenas, por outro lado, não é? São absolutamente estranhos. E nós conseguimos compreendê-los. Aquele exemplo como é que se chamava aquele trabalho da Anna Riedler que eu mostrei? Esqueci-me do título do trabalho. Aquele com as tulipas. Mosaic Virus. Esse trabalho, para qualquer pessoa que conheça GANs, é bastante claro o que está ali por trás, não é? De um ponto de vista tecnológico. Quem já tiver visto uma GAN em operação consegue deduzir mais ou menos o que ali acontece. Agora, obviamente que o trabalho é acompanhado por uma história, é acompanhado por uma narrativa, por um conjunto de paratextos. No caso da Anna Riedler, ela não só faz uma referência explícita à mania das tulipas na Holanda do século XVII, se eu não estou enganado, e à especulação e à bolha inflacionária que isso conduziu, e faz um comentário também a alguma da arte que é produzida com estas tecnologias e com NFTs e por aí adiante através do trabalho, mas também compilando ela própria um corpus de, se eu não estou enganado, 10.000 fotografias de tulipas que ela recolheu e catalogou manualmente. Ela põe ali muito trabalho, muito labor mesmo, para alimentar o trabalho, em vez de ir buscar, sei lá, um ImageNet ou ir buscar pornografia, como muitos artistas vão, não é? Porque são corpos fáceis de conseguir, não é? E fáceis de automatizar. Ela coloca isso e comunica isso com o trabalho. E isto torna, lá está, facilita-nos esta relação, não é? E facilita-nos esta relação com o que é que está ali a acontecer de um ponto de vista computacional. Porque mesmo em trabalhos ou em obras que não usam machine learning, não é? E a maior parte dos exemplos que eu mostrei, do ponto de vista computacional, são coisas relativamente triviais, não é? Sobretudo se olharmos para os trabalhos dos anos 60, dos 3 anos e da Vera Molnar e por aí adiante, do ponto de vista computacional são coisas muito simples. Mas mesmo essas coisas simples têm... Não é? A computação digital é construída com uma série de camadas de abstração, não é? E de complexidade progressivas, que nós não temos que compreender para compreendermos a obra. E isso é uma das coisas que até que dificulta o ato criativo. Aquilo com que nós nos relacionamos é algo nessas camadas, mas é muito difícil apontar para o que é que cada pessoa irá identificar como sendo mais significativo num processo minimamente complexo.
E por isso é que não é fácil a explicar, mas sei lá, explicar o belo é sempre difícil, não é? Se eu tento apontar para alguém e explicar porque é que eu acho que que esta obra de arte é bela, muito provavelmente irei ficar desiludido, não é? Porque nunca consigo ter uma reação da outra pessoa idêntica à minha. Não é? Sim, mas podemos pensar, por exemplo, quando olhamos, há uma certa estética GAN que vai ficando à superfície, não é? E que, se calhar, é uma coisa que nós já estamos habituados a ver, já sabemos basicamente quais foram os recursos para a sua criação e, efetivamente, talvez nos fique muito pouco, ou seja, já percebemos que foi um processo relativamente, se calhar, homogéneo de criação. E intriga-me um pouco, da outra vez disseste, eu não sei, se calhar, se aqui o público precisa de perceber um bocadinho melhor também qual a lógica por trás destas style guns e por aí fora que às vezes são utilizadas e até que ponto é que nós conseguimos, em certa medida, decifrar, parece-me que não apenas pela superfície, porque isso eventualmente será difícil, aquilo que tu, em certa medida, deixaste implícito, que é termos que conhecer um pouco a história daquele sistema e como foi treinado para perceber quais são as razões por trás daquela criação de resultados. E se calhar a pergunta que eu deixo ao Mário é, tipo, até que ponto é que há... até que ponto é que, se calhar, sem algum conhecimento um bocadinho mais aprofundado, não é? Nós podemos ter noção das decisões que estão tomadas ou há decisões que nos são inacessíveis, mas que podem fazer parte dessa narrativa e da própria experiência estética. Pois, eu tomei nota aqui exatamente desse ponto, que é a palavra escolhas, não é? Que o Miguel usou. E pronto, acho que a GAN é um bom exemplo, não é? Se calhar eu explicava em 30 segundos o que é uma GAN, para quem não souber. Portanto, uma GAN é um sistema computacional cujo objetivo é sintetizar imagens, pode ter outras coisas, mas imagens é o exemplo clássico, que é treinado, portanto, que é alimentada com um conjunto muito grande de imagens e que coloca em competição dois subsistemas. Um que é o gerador de imagens artificiais, e o outro que é um discriminador. E estão a jogar um jogo um com o outro. Portanto, o discriminador que está a tentar descobrir, ele é apresentado sempre um par de uma artificial e um par de uma real, e o discriminador tenta descobrir qual é qual. E eles, com este processo de jogo um contra o outro, vão se aperfeiçoando, e no limite, quando isto atinge um equilíbrio, o discriminador está no seu máximo de desempenho, e o gerador também. E, portanto, é um jogo, por isso é que se chama, GAN significa Generative Adversarial Networks, redes generativas adversariais. Pronto, mas dito isto, se eu puser no papel de um artista e quiser utilizar GANs para sintetizar imagens como obra de arte, com objetivo estético ou artístico, eu vou ter que fazer imensas escolhas. Não é? Mas já as GANs são, provavelmente, todos estes sistemas mais sofisticados, modernos, aquelas a que é mais fácil fazer uma theory of mind, não é? Porque é só isto que eu acabei de dizer. Não é? E pronto, mesmo sem perceber como é que funciona o discriminador, como é que funciona o gerador, é pouco relevante. Não é? O que é relevante é saber que há aqui um sistema que está a tentar fazer imagens que um discriminador não consiga distinguir de imagens reais. E, portanto, conforme a forma como eu construir o gerador de imagens, vou capturar certos aspectos da realidade. E hoje em dia as GANs conseguem gerar imagens que são completamente indistinguíveis da realidade. Eu mostro uma cara, uma pessoa, até mesmo vídeo, uma pessoa a dançar, é quase perfeitamente indistinguível, já está para lá do Uncanny Valley. Portanto, tem uma theory of mind macroscópica relativamente simples. Eu consigo, é isto, um pouco mais que isto. Não é? Agora, para usar, é outra história. Não é? Acho que eu tenho aqui uma escolha. Aqui acho que há dois níveis de escolha. Não é? Há a escolha, quando eu vou, se eu quiser sintetizar arte com isto, vou ter que escolher o conjunto de imagens com as quais eu vou alimentar a fase de aprendizagem da GAN. O que é que eu lhe vou ensinar? E qual é a essência destas imagens que ela vai extrair para depois gerar outras novas que respeitem esta essência. E aí tenho uma escolha logo à partida, vai influenciar brutalmente, não é? Os resultados que vou obter. Depois, nos detalhes, quando ela começar a funcionar, na fase de aprendizagem, há escolhas, eu não te chamaria escolhas, mas há
há aspectos de aleatoriedade, porque a maneira como elas são treinadas envolve passos que são aleatórios. E depois, quando ela for usada para gerar coisas, também há aspectos que são aleatórios. E, portanto, ela vai ter uma certa, eu vou usar o termo forte, free will, uma certa liberdade de escolha para gerar imagens. Pronto, portanto, mas acho que agora a questão que eu colocava é, quando eu vejo uma imagem destas gerada por uma GAN, quem é o criador, não é? É a GAN? Não é, é um par, não é? É a pessoa que a treinou e depois é a máquina com as suas decisões. Eu tenho muita dificuldade de chamar a isto decisões, as escolhas. São coisas que aconteceram. Sim. Mas uma decisão e uma escolha é sempre uma descrição a posteriori, não é? Aconteceu, não é? Eu não consigo nunca fazer counterfactual, não consigo dizer poderia ter escolhido outra coisa, mas não escolheu aquela, não é? Exatamente. Não, o Kittler falava já, salvo erro, nos anos 90, dos computadores como sistemas subjetivos por causa disso. Porque nós podemos programar os critérios para as decisões que são tomadas, mesmo, sei lá, em programação, em if-thens normalíssimos, não é? O mais básico possível. Mas, na realidade, a escolha, apesar dessa programação, a escolha é sempre contingente, é algo que é feito pela máquina e não por nós, não é? E ele falava disso nestes termos. Ele, também, se calhar, de uma forma um bocado provocatória, chamava-lhes escolhas e falava da liberdade dos programas e dos computadores para tomarem essas escolhas. Eu acho interessava-me aqui, se calhar, distinguir um bocadinho entre aquilo que é um modelo mecânico da computação e aquilo que eu tento descrever com esta ideia da teoria do sistema, que não é... Uma teoria do sistema não é uma teoria sobre o código, não é uma teoria, lá está, sobre esse princípio funcional das GANs, em que temos um gerador e um discriminador e eles estão ali a competir e a evoluir. Não estão bem a evoluir, não é? Estão a ajustar... A aprender. Ajustar... Qual é o termo? Pesos, é isso. Mas poderíamos ter um sistema semelhante que fosse evolucionário. Por exemplo, tínhamos um gerador e um discriminador e eles competiam e evoluíam. Podia ter uma população até discriminadora. Exatamente. Mas eu acho que no caso de uma GAN, isso é relevante, obviamente, mas isso não esgota aquilo que nós precisamos para ter o tal modelo da peça que eu chamo de uma teoria do sistema, porque ela também exige o corpus, exige o espaço de possibilidades, aquilo que informa o espaço de possibilidades. Porque uma GAN, na realidade, aquilo que uma GAN está a fazer também pode ser descrito como tentar perceber um espaço de possibilidades e encontrar pontos novos nesse espaço, pontos latentes. É precisamente isso que ela está a fazer. Que existem potencialmente. Por isso, uma GAN, em certo ponto, nem sei se é realmente criativa, não é? Mas a criatividade também pode ser descrita nestes termos. Aliás, a Margaret Bowden descreve-a nestes termos. Temos um campo de possibilidades e a criatividade é o trabalho de encontrar localizações novas neste campo, que fazem sentido num determinado contexto. O plágio é a melhor forma de elogio, não é? Sim. Mas eu também não posso dizer que uma GAN esteja a fazer isso, não é? Porque ela vai, efetivamente, encontrar coisas que são novas no sentido de serem totalmente originais, não existirem previamente, mas que já estavam latentes nesse espaço. Não é? E as imagens, ou o que quer que seja que alimentemos a uma GAN, é tão importante como o algoritmo, ou se calhar até mais. Pois. Neste momento, é aquela coisa... Eu não queria falar do Obvious, mas vou falar dos Obvious e do quadro que os Obvious venderam na Christie e do retrato do Monsieur Bellamy, aqui há, 3 anos ou 4, que eles assinaram assim de uma forma um bocado pedante com o código da GAN, mas também podiam ter assinado com todas as imagens que alimentaram e que treinaram a GAN, não é? Porque só assim é que o conjunto está completo, efetivamente. O código... Nem sequer é o código, aquilo é a fórmula, não é o código efetivo da peça. E que não era a autoria deles. Sim, mas isso não sei, isso não me parece muito relevante. É uma nota importante, não é? Mas não me parece chocante que eles não usem código, que não foram eles que fizeram. Pois, não. Na prática é o que todos nós fazemos. Também os pintores não fabricavam pincéis, não é? Exatamente. Bem, a dada altura fabricavam, não é? Lá muito atrás, mas com meios computacionais... 99% das coisas que eu uso não são, obviamente, programadas por mim, não é? Ou muito mais do que 99%.
Em relação a isso, eu por acaso ainda bem que mencionaste esse exemplo, porque leva-nos um bocadinho para aquela questão, pronto, obviamente, quando falamos de criatividade, depende um bocadinho da acessão de criatividade que estamos a utilizar, e podemos dizer que, em certa medida, há uma certa capacidade criativa, que é uma coisa que, no fim de contas, é bastante diferente daquilo que é uma intencionalidade artística, podemos dizer. Por um lado, eu queria vos perguntar em que medida é que faz sentido, ou em que moldes talvez é que faz sentido falar de uma certa agência criativa ou intencionalidade, a que eventualmente já poderíamos caracterizar como artística, mas antes de lá chegar, há um comentário muito interessante sobre o retrato do Edmond de Bellamy, que penso que foi a Tila Assine que fez no seu artigo, que basicamente era uma obra que podia ser bastante relevante, não propriamente como obra artística, que ela não atribui propriamente relevância, mas se calhar relevante como uma ferramenta quase que sociológica e antropológica em termos do estudo da história da arte e a forma como basicamente ela nos permite perceber uma série de cânones, porque toda a história da arte se molda numa sociedade ocidental e obviamente ou evidentemente patriarcal, exatamente pelo tipo de retrato que resulta a partir, basicamente, do set de dados com que foi treinado. E eu queria primeiro perceber se vocês acham que, efetivamente, pelo facto de, basicamente, uma das coisas que resulta do uso destas técnicas é exatamente, eventualmente, a perpetuação de um certo padrão, não é? Dominante. Até que ponto é que temos que ser cautelosos e se isso também não tem um lado produtivo de nos revelar exatamente alguns padrões sociológicos que podem não ser muito evidentes à primeira vista, pensando exatamente no retrato do Bellamy. Se calhar um exemplo mais interessante é aquele último Rembrandt, assim que se chama, ou o novo Rembrandt. Já não me lembro como é que se chama a peça, mas há uma pintura ou um quadro que foi construído a partir, usando GANs, não é? Usando inteligência artificial, e a partir de um estudo minucioso de toda a obra do Rembrandt, que criou um novo Rembrandt, que é mais, obviamente, mais um retrato de um gajo branco, não é? Porque, estatisticamente, ele pintou mais retratos de homens do que de senhoras, e pintou-os a 3/4 e por aí adiante. E, de um ponto de vista técnico, aquilo é impressionante, não há dúvida, não é? Mas é só isso. E mesmo o trabalho dos Obvious, apesar da utilização que fez de machine learning, de GANs e por aí adiante, se calhar é um bom exemplo daquilo que eu tendo a descrever como anticomputacional, porque nos conduz a algo que não é computacional em si mesmo. Usa a computação para produzir algo que está a tentar imitar uma pintura. Ou que é uma pintura. Já não me lembro como é que aquilo foi produzido. Já não me lembro se é uma impressão ou uma pintura, mas imita uma pintura. Lá está, aquilo que eu descrevo como anticomputacional é justamente esta tendência que nós temos, e que é perfeitamente natural, de usarmos as ferramentas computacionais para imitarmos coisas que não o são, não é? E para tentarmos cercear, limitar a computação, justamente para dominar essa irredutibilidade, essa variabilidade que a computação tem e que nós queremos, efetivamente, controlar. Não é? Nós não queremos que o filme que fazemos seja diferente cada vez que o vemos, não é? Ou que tenha variações incontroláveis. Não queremos que as nossas obras, muitas vezes, não queremos que aquilo que produzimos divirja de nós. Não é? Mas, no entanto, com a computação é isso que naturalmente acontece. Por mais checksums e controlos que nós possamos tentar pôr no local, não é? Todos nós já experimentamos, isto é um exemplo trivial, não é? Mas todos nós já experimentamos glitches de compressão quando estamos a fazer streaming de vídeo ou outra coisa desse género, não é? E isto apesar de todas as tentativas que temos para conformar e para normalizar. Não é? Pois, não, isso assim não tem muita graça, mas eu concordo. Eu gostava de discordar, mas não discordo. Sim, eu acho que esse tipo de peças
como essa do Rembrandt. Portanto, eu não sou... aqui estou completamente fora d'água, fora de pé, porque precisava de mais conhecimento de filosofia da arte e do que é esse aspecto da intencionalidade comunicativa, não é? Da arte. E acho que há provavelmente esse tipo de peça. Acho que é o Jürgen Habermas que tem aquela distinção entre dois tipos de diálogo, não é? Que é o diálogo racional. Ele até dá o exemplo de um diálogo que eu tenho com um amigo acerca de um assunto, para chegarmos a uma conclusão que é sincero dos dois lados, ou um diálogo que eu tenho com um vendedor que me está a tentar vender, não sei, alguma coisa qualquer. Está naquele podcast do Philosophize Me, ele dá esse exemplo. Mas já isto é uma coisa muito discutida em AI. E provavelmente na arte também há estes dois tipos de diálogo, não é? Há o verdadeiro artista, não é? Como dizia o Hermann Gé, o verdadeiro artista tem uma intencionalidade comunicativa sincera, não é? E provavelmente há pessoas neste momento a usar este tipo de técnicas apenas porque elas são muito fáceis, não é? É extremamente fácil. Eu vou ao Deep Art, não é? Aquele site ao Deep Art, e numa tarde faço 40 versões da minha cara com todos os pintores preferidos, e se eu não disser nada a ninguém, aquilo tem algumas coisas são impressionantes, são mesmo verdadeiramente impressionantes. Portanto, o limiar de dificuldade técnica para fazer imagens que eu posso mostrar a pessoas mais incautas e dizendo que fui eu que fiz e que são verdadeiramente espetaculares, hoje em dia é muito baixo, não é? Muito baixo. Mas mudou radicalmente, era completamente... Há 20 anos, há 30 anos, era completamente impossível, não é? Eu posso roubar, posso fazer uma fotocópia, não é? Mas eu aqui posso gerar uma imagem absolutamente nova, absolutamente original, eventualmente com um aspecto e com um estilo único que nunca ninguém fez, não é? Porque as ferramentas para o fazer são muito fáceis. Então, portanto, a barreira de entrada, a barreira técnica para criar arte visual, não sei se é arte, não, mas para criar a criação imagens, visual, sim. criar imagens absolutamente novas, absolutamente extraordinárias, absolutamente diferentes que alguma vez alguém fez, hoje em dia é baixíssima. Portanto, não pode ser esse o critério, não é? A dificuldade técnica, claro. Essas coisas não é um critério, não é? Para essa intencionalidade comunicativa. Haverá eventualmente a própria intencionalidade, que será o critério mais fiável. Mas para esse precisa de uma theory of mind, não é? Preciso conhecer a pessoa que fez e porque é que o está a fazer, não é? E conhecer o sistema. Conhecer o sistema. Perceber se existe alguma intencionalidade por parte da obra, não é? Quais é que são os seus drives. Mas vocês acreditam que pode haver alguma intencionalidade autónoma? Ou que ela é basicamente uma forma de criatividade? Intencionalidade que é autónoma da máquina? Pois, podemos definir a autonomia. Cinzenta. É mais complicado. Mais cinzenta. Na minha opinião, neste momento, não. Não é impossível que venha a haver. As pessoas desta área dividem-se, não é? Há pessoas que acreditam que nunca vai haver máquinas conscientes, por exemplo. Eu acho que não há nenhuma objeção forte a que não venha a haver máquinas conscientes. Neste momento não há de certeza absoluta, mas pode vir a haver. Não há nenhum impedimento, do meu ponto de vista científico, para que não possa vir a haver. Portanto, intencionalidade é uma palavra muito forte, não é? É porque nós antropomorfizamos também, não é? Porque, sei lá, um mosquito tem intencionalidade e... até certo ponto, se calhar, é consciente, não é? Mas muito pouco. Pois, é verdade. E, nesse sentido, se calhar, nós podemos falar em intencionalidade maquínica. Sim, nesse sentido concordo. Agora, não a podemos equiparar à nossa intencionalidade, não é? Não está claramente ao mesmo nível, mas não me parece que, por causa disso, não possamos discutir a questão. Sim. Por isso, eu acho que sim, uma máquina pode ter intencionalidade, agora não a podes equiparar. Pois, e não faz sentido dividir em ter ou não ter, não é? Há graus de intencionalidade. Um mosquito tem um grau muito mais baixo, não é? Do que tem, provavelmente, um cão e do que tem O Hofstadter discute a ideia de que a consciência também possa existir. Consciência também é um grau de... E lá está, ele dá justamente o exemplo do mosquito ou de insetos muito simples, que são um pouco mais do que autómatos, mas que têm algum sistema de autorrepresentação. Aliás, eu agora ando a ler um livro justamente sobre mentes e sobre a complexidade das mentes. Começam a falar das mentes, entre aspas, de sistemas tão simples como bactérias. Porque existem mecanismos de
controlo. Existem mecanismos sensoriais que depois resultam em algum tipo de controle e resultam em algum tipo de decisão, em algum tipo de ação no mundo, no contexto. Não são, obviamente, nada comparável com, sei lá, com animais, não é? Animais, ou com mamíferos. Com mamíferos. Eu gostava agora de perguntar se há alguma questão desse lado, visto que a conversa tem ficado centrada aqui. Já tiveram algum tempo de aquecimento? Ainda temos tempo. Se não, eu gostava de continuar e passar para, se calhar agora puxava um bocadinho pelo tema do próprio festival e pela noção de superfície, que nos pode levar para duas exceções ou dois entendimentos, em certa medida. Por um lado, Miguel falou da superfície como forma de acesso à subfície, não é? Por outro lado, nós podemos também ver um pouco, ou ter um entendimento de a superfície, ou seja, as manifestações tangíveis da computação a que nós temos acesso, em certa medida, dependem de toda uma infraestrutura que muitas vezes até é representada de forma relativamente abstrata e fica um pouco oculta, mas que também é física, material, exige variadíssimos recursos. Portanto, em certa medida, estas duas ideias podem nos remeter para um pouco aquilo que já foi ligeiramente debatido, a relevância artística ou conceptual da computação na obra, que em certa medida já debatemos, e para a questão, eventualmente, da sustentabilidade ou, em particular, se calhar a relação custo-benefício do uso de algumas técnicas de inteligência artificial a um nível mais alargado, mas também no domínio das artes, porque também podemos falar nisso. Portanto, em certa medida, se calhar começando pelo Mário, como é que vê a sustentabilidade digamos, pronto, já podemos admitir que estamos num contexto de quase ubiquidade computacional, mas também que, se calhar, já temos um uso bastante generalizado de técnicas de inteligência artificial ou seja, tentando ser um pouco mais concreto, quando é que esta relação custo-benefício do uso destas técnicas pode ser verdadeiramente válida, atendendo a que o custo às vezes é significativo e que o benefício pode não ser assim tão distribuído em determinados casos, não é? Se pensarmos em todos os recursos, no fim de contas, que isto exige e que não é, talvez, um esforço trivial. Pois. Portanto, estamos a falar de recursos energéticos, essencialmente, não é? Recursos também, materiais. sim. Materiais, humanos, a todos. Pois, é muito difícil responder a essa questão. Bom, posso dizer umas coisas para começar. Alguns destes sistemas de inteligência artificial mais sofisticados e maiores, não os mais sofisticados, os maiores, são muito grandes e, de facto, exigem muitos recursos para treinar, por exemplo, de forma muito grande. O sistema mais famoso, recentemente, um dos mais famosos, o GPT-3, né, aquela coisa que gera linguagem de forma automática e responde a perguntas, fazer essas coisas. O treino desse sistema, portanto, a construção do sistema, digamos assim, só está ao alcance de instituições que tenham muitos recursos computacionais, gastam equivalente a dezenas de milhares de dólares de eletricidade e, portanto, muitas toneladas de carbono produzido. Mas é poucas vezes, não é? Depois, cada vez que eu uso o sistema, estou a gastar muito pouco, não é? Mas o outro lado da equação é que eu tenho muita dificuldade em avaliar, que é o benefício, não é? Agora, fora da arte, há muitas áreas em que a inteligência artificial tem um benefício muito grande e o facto de ela estar distribuída no mundo todo e de ser quase ubíqua hoje em dia, não é? Como palavra usada e que é muito correta, não é? Neste momento, cerca de 60% da população mundial tem acesso à internet, dos quais 90 e tal por cento destes são como dispositivos móveis. Portanto, isto permite que populações remotas em zonas remotas do mundo, sei lá, em África ou em zonas mais pobres da América do Sul, etc., tenham acesso a uma quantidade de recursos, inclusivamente de fruição de coisas artísticas, não é? Que não teriam sem estes meios. Ou mesmo produção artística, não é? Ou mesmo, hoje em dia, seria extremamente difícil a um jovem num país desfavorecido, numa zona desfavorecida,
tentar prosseguir uma carreira de artista, de pintor, de uma coisa qualquer, hoje em dia, com um pequeno tablet que custa umas $100, pode fazer um número infinito de pinturas, não é? Uma das preocupações, eu tive alguns amigos pintores quando eram jovens e que se não tivessem muito dinheiro, uma das preocupações era dinheiro, e é conhecida a história da pintura, dinheiro para comprar telas, não é? Até levou muitos pintores a repintarem coisas por cima porque não tinham dinheiro para comprar mais telas. Hoje em dia isso é um problema que não existe, essencialmente. A partir de um certo limiar económico, esse é um problema que não existe, não é? Eu posso fazer 1000 desenhos no iPad e guardá-los todos, não é? E posso imediatamente, se quiser estudar, quiser consultar uma mediateca de uma coisa qualquer, de arte ou de música ou do que for, em qualquer ponto do mundo, isso é fácil hoje em dia, não é? Portanto, eu acho que desse ponto de vista, não tanto a inteligência artificial, mas a infraestrutura de comunicação, que de certa forma foi responsável pelo desenvolvimento da inteligência artificial, porque foi para a exploração económica das redes sociais e de todo o modelo de negócio que está em torno disso, que se desenvolveu. Foi o que fez o grande push económico para que essas áreas se desenvolvessem. Acho que tem lados complicados, não é? Há muitos aspectos éticos, há um monte de imensas questões a levantar. Mas, na minha opinião, o resultado líquido é extremamente positivo para a população mundial, por todos estes aspectos, nomeadamente, essencialmente pelo acesso à informação. Obviamente, estamos a falar essencialmente dos países em que o acesso é livre, não é? Porque depois, misturado com isto, há o controle do acesso à informação, não é? Da China, ou neste momento, ou da Rússia. A inteligência artificial também ajuda bastante. Que também ajuda a controlar. Portanto, há as duas faces da moeda. Claro. Mas, evidentemente, é preciso olhar para estas coisas com muito cuidado e olhando, pesando sempre as duas faces da moeda. Mas permite este acesso e esta participação no mundo, né? Na vivência cultural, artística, científica do mundo. Claro que tem outras condicionantes, não é? É preciso, há outras condicionantes, não chega, mas é uma ferramenta que me parece que mudou qualitativamente o mundo nesse aspecto. Mas será que há, por exemplo, áreas em que podemos ser um bocadinho mais cautelosos, ou seja, que tipo de ponderação, no fim de contas, é que podemos fazer em relação, por exemplo, ao uso de determinadas... ou em relação a determinadas aplicações atuais da inteligência artificial, por exemplo, onde é que vê que se calhar podemos ter que ser mais cautelosos, apesar de, obviamente, quer dizer, feitas as contas, obviamente temos um grande benefício, não é? Mas... Tudo o que tem a ver... Um aspecto muito importante é tudo o que tem a ver com privacidade e com a capacidade que a inteligência artificial dá a quem o quiser fazer, de saber muito sobre mim, cruzando informações e cruzando de várias origens. Não é? Há casos famosos, aqueles casos da Cambridge Analytica para a manipulação das eleições, do Brexit e das eleições americanas, com base naquilo que nós fazemos no Facebook, dos likes e dos amigos e não sei o quê. É muito fácil traçar um perfil psicológico e depois fazer publicidade dirigida às pessoas. Isso aí é um aspecto muito importante. O aspecto da privacidade é extremamente importante. Que tem ramificações em áreas como a saúde, por exemplo. A saúde há um exemplo, saiu aqui há um ano ou dois no Wall Street Journal, um exemplo que é na China. Na China, as pessoas que estão na sala de espera do médico, por exemplo, não sei se é em todos os hospitais, mas eles têm isso a funcionar em vários sítios, estão na sala de espera do médico, estão a ser filmadas, todas, não é? E com base na análise de imagem da cor da pele, consegue-se detectar de forma completamente não intrusiva a pulsação cardíaca e saber que pessoas é que têm arritmia cardíaca, por exemplo. De forma totalmente não intrusiva, mas sem que as pessoas saibam que estão a ser. Isso pode tem implicações éticas muito graves, não é? Porque a pessoa torna a diagnosticar uma doença sem que a pessoa tenha dito diagnostiquem a minha doença, não é? Pode ter implicações num país ocidental, por exemplo, teria implicações logo nos custos dos seguros de saúde ou no acesso a determinados meios de saúde. Este tipo de intrusão muito fácil na vida das pessoas com base em ferramentas de IA e de extração de informação que a pessoa sem que a pessoa se aperceba disso, acho que esse é um dos aspectos mais graves e para o qual é preciso ter cuidado.
E o único antídoto para isso é a literacia, que as populações conheçam e pressionem os governos para que ajam de forma adequada perante isso. E nisso a Europa tem tido um papel pioneiro, mais do que os Estados Unidos, onde as coisas são um pouco mais livres, e em completo antagonismo ao que se passa, por exemplo, na China. Não é? Eu volto a perguntar se alguém já tem alguma questão para lançar antes de fecharmos a coisa, que está para muito breve. Portanto, é a última oportunidade. Relógio. Ali está. O filósofo fala a seguir. O que é que nós podemos considerar consciência? Porque eu estava a pensar, se calhar deixei de vos ouvir, mas peço desculpa. Mas estava a pensar, será que nós estamos a dar demasiado valor ao que nós achamos consciência? Ou seja, será que é possível replicar a consciência através de zeros e uns? Ou será que a consciência é algo mais para além das nossas sinapses? Não sei se seriam... Porque o que me preocupa com isto, principalmente na área da arte, é se nós somos capazes, nós para relacionarmos com a arte, temos de empatizar com ela, não é? Será que nós vamos conseguir empatizar com a arte totalmente criada por inteligência artificial, ou seja, sem nenhum input do ser humano? Porque a maior parte dos cientistas de dados e programadores disse que isso um dia vai ser possível. Ou seja, será que isso vai ser realmente arte porque o ser humano não consegue empatizar com ela? O que é arte? Isto está tudo perguntas muito filosóficas. Posso tentar começar a articular uma... Posso tentar começar a responder a isso. Eu diria que sim, porque se conseguimos, na possibilidade remota, ou mais ou menos distante, não é, termos um agente totalmente artificial, com volição e consciente, etc., que possa criar arte, ele terá que a estar a fazer para nós. Porque, caso contrário, e isto foi uma questão que eu já discuti isto muitas vezes com um colega meu, podemos pôr a questão de duas formas. Das duas, uma, ou a arte é direcionada a nós, ou é direcionada a esse sistema e a coisas como ele. Sim, exato. Okay? Se for direcionada a esse sistema e a coisas como ele, então nós podemos nem sequer a percepcionar de todo. Ela pode não existir para nós. Se for direcionada a nós, isto é, se ela for percepcionável por nós de alguma forma, então, sim, nós podemos potencialmente criar alguma empatia com ela. Mas também podemos não criar nenhuma empatia, não é? Tipo, se calhar a maioria da arte com que eu me cruzo tenho zero empatia com ela. Não é? E todos nós. Não é? A nossa experiência mais comum é não empatizar com obras de arte. E ocasionalmente empatizamos. E aí temos experiências extraordinárias. Mas isso é muito raro. E é muito raro até com a mesma obra. Não é? Nós podemos ter um contacto, assim, uma experiência maravilhosa com uma obra que depois não nos diz mais nada a seguir. Só tem impacto a primeira vez, ou a segunda, ou aquela vez específica, aquela situação específica. Sim, eu acho... Isso tudo depende da questão se a possibilidade de existir consciência fora do ser humano, que nós nem sequer conseguimos muitas vezes dizer se os animais têm ou não têm. É uma questão Nem sequer se os outros seres humanos têm. Foi. Sim. Um conceito um bocado... Vocês são todos zombies. Mas nós Isso é mais conseguimos problemático. comunicar uns com os outros e Acreditamos saber que sim. nós temos consciência porque comunicamos com outra pessoa. Essa pessoa diz-nos, eu tenho consciência. Certo? A questão é, será que é possível um dia um conjunto de zeros e uns ter consciência? Ok, eu a isso não posso responder. Ninguém sabe, mas... Pois. Não me parece assim totalmente fora do reino das possibilidades, mas não... Posso dizer uma coisa assim um bocadinho ao lado? Força. Nós temos relações, talvez não se chame arte, daí uma vez mais eu não sei bem qual é a definição da arte, não sei se alguém sabe muito bem, mas... Arte, relações estéticas extremamente fortes e emocionais com coisas que não foram criadas por seres humanos, não é? Um pôr do sol, uma árvore, uma flor, uma abelha, não é? Sim. E, portanto, não há nenhuma relação de empatia com o criador daquilo, a não ser que sejamos religiosos. Nesse caso, agradecemos a Deus por ter criado a abelha. Ou tenha sido um animal que criou, Como? por exemplo. Ou tenha sido um animal que criou. Não, mas eu vou dizer o próprio animal. Eu, quando vejo uma abelha, claro. sei lá, um bom exemplo, uma abelha a apanhar pólen numa flor, é uma coisa, para mim, por exemplo, é extremamente bonito, não é? Tem uma relação, cria-me uma emoção estética, não acho? E que não é de empatia com nenhum imaginado criador que tenha criado aquilo. É simplesmente aquilo, em mim, provoca-me uma sensação de prazer estético.
sem que eu tenha que empatizar com nada. Eu imagino facilmente que uma máquina possa criar peças que me provocam fruição estética sem que eu tenha qualquer empatia ou qualquer theory of mind com o possível criador, não é? Sim. Portanto, eu consigo imaginar essas coisas desligadas. Pode ser não estar a falar de arte, pode estar a falar de outra coisa qualquer. Não, eu acho que a arte é, acima de tudo, uma relação connosco próprios através do objeto artístico. Tudo volta à nossa capacidade de sentir, de ter o sensorial da arte, ou seja, nós conseguimos vê-la, conseguimos ouvi-la, tudo tem a ver se nós vamos conseguir ver, ouvir, sentir a arte feita por computadores, não é? Há um conto muito interessante, não na arte, mas na ciência, de um escritor que eu gosto muito, que é o Ted Chiang, que escreve ficção científica. E ele tem uma coisa parecida, mas na ciência, que é, mesmo independentemente da consciência, seres super inteligentes, a partir de certa altura, se existirem seres super inteligentes, mais inteligentes que os humanos, eles tomam conta de fazer ciência. Eles começam a fazer ciência e só falam uns com os outros, porque estão num nível de complexidade acima daquilo que é perceptível pelos humanos. E então há uns seres desses, eles fazem a ciência, né? É uma ciência muito mais avançada do que alguma vez nós tivemos, e alguns deles de vez em quando entretêm-se a explicar-nos uma versão simplificada da ciência, não é? E lembra-me no jazz, o jazz que é uma forma de arte, não é? Musical. Muitas pessoas dizem que os músicos de jazz não tocam para o público, tocam uns para os outros, porque a complexidade, se forem músicos sofisticados, só os outros músicos de jazz é que de facto percebem aquilo que está a acontecer naquele diálogo. Mas nós apanhamos, não sendo músicos, apanhamos algumas migalhas, não é? E conseguimos ter à mesma uma certa fruição estética. Ouvimos e gostamos sem perceber. Ouvimos e gostamos, mas, portanto, há vários níveis de fruição artística, não é? Ouvimos e não gostamos, e apesar não disso, temos uma experiência artística muito interessante. A arte também pode ser uma sensação negativa, não é? Não precisa ser necessariamente positiva. Pode. Sim, a arte, lá está. Eu falei no Alva Noé e eu acho que ele define isso de uma forma muito interessante, porque ele fala neste sentido estético e na relação, ele conduz isto pelo olhar, porque é o nosso sentido dominante, não é? Ele fala na forma como nós olhamos, temos um olhar estético que direcionamos às coisas, que é um olhar avaliativo, não é um olhar situado e funcional, assim, mais despreocupado, digamos assim, mas é um olhar que se foca nas coisas e que analisa as coisas e que, mais ainda, nos faz pensar sobre a forma de olhar, nos faz pensar sobre o que é que nós vemos e como vemos e todos os processos cognitivos e a nossa memória que nós envolvemos neste ato avaliativo. E é a partir desse olhar, segundo ele, que nasce a arte. A arte são coisas que ressoam. Ok. Resonate, não é? É isso. Eu de vez em quando penso mais em inglês e fico confuso. São coisas que ressoam com esse olhar, que obviamente nós também encontramos na natureza, não é? Seja ela biológica ou não biológica. E podemos encontrar em muitos contextos. E nesse sentido, qualquer coisa potencialmente, no contexto correto, pode despolitar essa relação. Ou seja, aquela ideia de que se nós não estivermos na floresta para ouvir a árvore cair, será que ela fez barulho? Ou seja, se nós não olharmos para a arte com olhos... De ver, não a vemos. Sim. A arte não existe para nós, pelo menos para os outros pode existir. Sim, eu acho que a arte que não é... Assumindo que isto já está a entrar num tom mais filosófico, eu se calhar gostava de vos fazer uma sugestão, que é para ter um pequeno intervalo que já não vai ser de 15 minutos, vai ser perto disso, para voltar aqui às 5h30 para ouvir o André Barata, que efetivamente vai falar num tom mais filosófico sobre os modos de superficializar com a moderação da Liliana Coutinho e se calhar continuamos este diálogo durante um pequeno intervalo para já. Tá bom? Ok. Gostava de agradecer.